E olha só quem está aqui na garagem ocupando pouco espaço, afinal trata-se do SUV dos subcompactos Renault Kwid 2023. Sim, estamos em 2022 no inicinho, mas a nova geração do Kwid já foi apresentada como modelo 2023, com uma frente aqui que lembra um pouco C4 Cactus, Fiat Toro, né? O farol desceu aqui, aqui a gente tem um LED diurno que vocês só vão conseguir ver com o carro ligado, mas é um carro que exemplifica aí bastante o que aconteceu nos últimos anos no mercado brasileiro. Este Kwid Intense aqui é seu desse jeito aqui, com o pacote Biton. Muita gente fazia isso e a Renault falou, peraí, deixa eu fazer e cobrar como opcional. Seu por R$ 67.390 desse jeitinho aqui, nessa cor branca. O carro recebeu um belíssimo banho de loja, afinal, na nova realidade econômica brasileira. E eu até postei no meu Instagram, eu me lembro quando o Polo apareceu no início de 2018 e foi um frisson na internet automotiva brasileira que estava se cobrando R$70 mil por um 1.0 turbo, era quanto um Polo Highline completo custava no início de 2018. Turbo, né, mas ainda assim 1.0. Pois, de lá para cá o seu dinheiro deixou de valer bastante, né, com muita inflação. O seu salário deixou de subir bastante com muita crise econômica e os preços dos carros subiram bastante com muita alta do dólar, de modo que aquele Polo agora custa R$112 mil. E pouca gente no Brasil tem R$112 mil para dar num carro, mas mais gente tem 60, quase R$70 mil para dar num carro. Então, o que cabe no bolso da galera agora é Kwid, mas o que as expectativas desse tipo de público, digamos assim, são maiores, né, do que o Kwid oferecia. Porque o Kwid, ele é um subcompacto, é uma categoria que, quando o Kwid apareceu aqui, a geração anterior, vamos chamar assim, ele foi muito reiterizado por coisas como só ter um limpador, ter apenas 3 parafusos na roda, agora a roda de liga, né, roda parecida com a da Captur, aqui Aro 14, mas eu sempre defendi o Kwid nesse sentido, né, a categoria como um todo, são carros subcompactos, são carros que na Europa servem para você andar devagar em centros urbanos apertados, então carros pequenos, fáceis de estacionar, muito econômicos e que não tem de forma alguma na sua concepção o papel de levar 4 pessoas e bagagem, levar uma família completa para uma viagem na estrada, que é o papel histórico do hatch compacto no mercado brasileiro, né? O Gol, que liderou aí nas vendas durante tantos anos, depois o Onix, esses carros são a porta de entrada para a família brasileira. O subcompacto é para ser aquele carro urbano, do jovem, primeiro carro, alguma coisa, um segundo carro da família, né? Então, agora que eles são o que cabe no nosso bolso, eles estão tendo que fazer um papel que eles nunca tiveram que fazer. E nesse sentido, o Kwid, por ter origem indiana, ou seja, um país com a renda per capita ainda menor que a nossa, né? Nós somos a 82ª renda per capita do mundo hoje. O Kwid, por ter essa concepção de um país com menos grana ainda do que a gente, ele já nasceu um pouco para ser mais do que um subcompacto na Europa, né? Então ele tem um porta-malas bastante razoável, 290 litros, e isso é uma das grandes vantagens dele sobre o principal rival dele, que é o Fiat Mobi. E eu tenho uma velha discussão com o João Brigato, meu colega de Automais. O João prefere muito o Kwid e eu historicamente prefiro o Mobi. Eu acho que o Mobi tem um pouco mais de sustância, ele parece mais um hatch compacto, né, o hatch do segmento superior, do que o Kwid. O Kwid é um carro que você sente que ele é muito subcompacto, digamos assim, em coisas como as portas aqui, bem fininhas, bem levinhas. Só que o Mobi, ele, por ter uma origem de Uno, ele é um carro que tem muita frente, né, e muito peso para o tamanho dele. E aí, por causa disso, ele toma fumo do Kwid em itens como o porta-malas. Mas eu ainda acho que o Mobi, ao rodar, é mais refinado, apesar de não ser mais rápido, porque o Kwid, muito leve, 820 kg, é bizarro pensar num carro. 820 kg, galera, é um pouquinho mais do que pesa o meu Fusca de corrida, que pesa uns 770 kg, comigo dentro, na verdade, o carro pesa 700. Mas enfim, então nessa geração, a Renault deu um tapa aqui no cluster, né, o cluster do Kwid, até vou botar uma foto do antigo na tela, era bem pobrinho. Agora ele tem essa telinha digital aqui,
com o mesmo velocímetro aí de Captur, Duster. Tem bastante informação nessa tela aqui, ó, que você consegue navegar através desse botãozinho aqui. Nunca faça esse movimento, né? Senão vai vir uma curva e uou, você vai ficar com a mão presa aqui. Já aconteceu comigo no antigo Honda City. Não recomendo. Autonomia 260 km, né? A gente tá com o tanque cheio, mas de etanol. Isso é uma das coisas, aliás, que mais mostra a vocação bizarramente... Opa, chuvarada! A vocação bizarramente urbana do Kwid como subcompacto. Os números de consumo no Inmetro é 15,3 na cidade e 15,7, se não me engano, na estrada. Ou seja, o consumo urbano é excelente, o consumo rodoviário também é bom, mas não é tão excelente assim, porque o carro está tão estressado para manter ali 100 por hora no ciclo rodoviário que ele não consegue ser tão econômico, né? É bizarro um carro que não seja híbrido e que tenha números tão próximos aí de economia na cidade e na estrada. Mostra bem a vocação urbana do carro. Como levar um Kwid para a estrada, ainda mais um Kwid carregado com uma família cheia, não é o que ele nasceu para fazer, mas é o que ele está precisando fazer na realidade atual do mercado brasileiro. A gente não tem comandos de áudio aqui no volante, o volante não tem nenhum comando, mas a Renault tem aquele comandozinho clássico aqui. Vocês estão vendo que o multimídia também cresceu, tá mais responsivo, tem a mesma cara, né? O mesmo design aí do multimídia do meu antigo Sandero RS, mas ele tá maiorzinho e tem um botão físico aqui de volume que facilita bastante. O outro era um botãozinho aqui, também era físico, mas não era tão legal. Temos esse atalho aqui para comandos de voz, tipo de coisa que eu, pelo menos, praticamente nunca uso. Outra coisa que você saca, né? Agora a gente tem essa cobertura Black Piano aqui nas versões de top, mas nas versões de topo, aliás, mas você vê aqui as teclas do vidro, né? Para não ter fiação nas portas. Deixa tudo no painel aqui também, típica, entre aspas, ferramenta de carros mais econômicos. Os bancos deram um belo upgrade aí em termos de materiais. Continuam pequenos, estreitinhos assim, mas tem uma imitação de couro aqui nessa versão Zen. Aliás, versão Intense, que não é a de topo, né? A versão de topo é a versão Outsider, aquela mais aventureira. Tecidinho aqui no meio, continua sendo um banco inteiriço. E, ainda na discussão Kwid versus Mob, que eu tenho com o João, outra vantagem do Kwid, justamente porque ele já nasceu para ser um subcompacto e não é uma adaptação para subcompacto. O Mob, ele é um downsizing, né? Ele é o downsizing do Uno compacto para virar um subcompacto. Então o Kwid tem um espacinho aqui um pouco mais digno no banco de trás, mas não dá para dizer que brilha nesse sentido, né? Tem aqui os apoios de cabeça, ganhou 4 airbags também nessa nova geração. O vidro traseiro segue aqui na manivela. Ali na frente a gente tem o motorzinho. Isso aqui também é muito old school, ó, lembra um Fusca. O pino aqui pra gente puxar o motor. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Fiquei devendo, né? Vamos ligar. Até porque eu vou mostrar uma outra coisa interessante. Agora sim, a assinatura de LED, né? Aqui os faróis. Você vê que não tem mais nem como opção o farol de neblina. E aqui não esconde as origens do nosso Kwidão, né? O motorzinho tricilíndrico aqui, até parado, vibra bastante. São 71 cavalos, ganhou 1 ou 2 cavalinhos a mais aí nesse refresh. 10 kg de torque com etanol, 9,6, se não me engano, com gasolina. Ou seja, com gasolina o Kwid tem torque de moto, mas é o suficiente para empurrar o carrinho. Afinal, como eu falei, o peso tá ali na casa dos 800 kg. Então, bora mostrar um pouco em movimento aí como é que é a convivência com o SUV dos subcompactos, né? Por que que o Kwid pode sim usar esse nome de SUV, de SUV? Porque pelas medidas do Inmetro aqui, ângulo de saída, altura do solo, ângulo de ataque, ele se enquadra assim como um SUV, ou seja, ele se adapta bem à buraqueira indiana das nossas estradas, das nossas ruas e estradas. Reflexões macroeconômicas à parte, vamos falar aqui dos méritos e deméritos automotivos do Kwid. Primeira coisa que chama muito a atenção, é um carro muito estreito, tem 1,57 m de largura. Lembra
a largura de um Celta, para vocês terem uma referência, principalmente quando você estica aqui, vocês não conseguem ver, mas eu esticando o meu braço direito aqui, eu praticamente eu encosto da porta direita sem precisar mexer as minhas costas. Então é um carro realmente muito compacto. Agora, além disso, por motivos que eu não compreendo muito bem, na verdade é para dar essa sensação de SUV compacto, né? A Renault jogou um ponto H muito alto, a posição de dirigir aqui é bastante elevada. E aí, um cara não tão alto assim como eu, com meu 1,78 m, vamos botar por fuera na Montana aqui, porque o parça tá mais preocupado em fumar o seu pigas do que movimentar o trânsito. Eu me sinto meio que um jogador de basquete, assim, no Kwid. A minha linha de visão aqui bate muito próxima do topo do para-brisa, é engraçado, é feito para pessoas baixinhas se sentirem alto, basicamente. Mas você acostuma, né? Acostuma, até porque você não tem opção de qualquer outra coisa, porque a coluna aqui não tem nenhum tipo de ajuste, nem de altura, nem de distância. E o banco também não tem ajuste de altura. Então, é bem o jeito que eu cresci. Quando pegava o Gol caixote ali nos anos 90, era isso, meu nego. Tinha aqui, ó, distância e o nosso glorioso inclinação do encosto aqui, e se vira, você tem que achar uma posição aí. Em relação à concorrência, né? Obviamente, o concorrente direto é o Mobi. O Kwid agora, nessa linha 2023, ele sempre parte com o chamado kit dignidade, né? Ar, vidro elétrico, direção. Então a versão de entrada já vem completinha e começa ligeiramente abaixo de 60 mil. O Mobi mais barato chega em quase 63 mil reais, mas enfim, ambos estão ali na faixa de 60 mil, apesar de que quando você está falando desse segmento em que cada real conta, 3 mil reais são 5% de diferença, né? Não é uma diferença tão desprezível. Agora, em relação a Kwid versus Mobi, eu recomendo, vou botar o link aí na descrição, o vídeo que eu fiz nas nossas férias em Jericoacoara com o Mobi alugado, e eu falo um pouco isso. Esse tipo de carro, ele faz bastante sentido como um carro estritamente urbano, como um segundo carro para a família, como o primeiro carro de um recém-habilitado que não vai pegar a estrada, não vai carregar. Se não for essa a sua circunstância, eu recomendo muito, se você for gastar 60 a 70 mil reais num carro para ser o carro da sua família, que você vai pegar a estrada, vai sair de férias, 4 pessoas em bagagem, eu recomendo sim um seminovo, um Onix, um HB20, um Polo, enfim, algum carro do segmento superior, para falar de Renault, um Sandero, que vai te entregar muito mais carro. A verdade é, como eu falo lá no vídeo do Mobi, o que um subcompacto custa a menos do que um compacto não justifica. A quantidade de carro, o custo-benefício, criando uma nova unidade aqui, o quanto de carro por real você recebe num subcompacto, em relação ao hatch compacto, não compensa. O hatch compacto te entrega bem mais carro por não tanto mais de dinheiro assim. Agora, se o seu objetivo maior é a economia acima de tudo, como por exemplo no caso de um segundo carro, você não quer ter despesa extra, aí faz bastante sentido, principalmente em relação à questão de consumo, né? Um carro 1.0 aspiradinho aqui, que faz um 0 a 100 na casa de 13 segundos, ele é até espertinho, porque é muito leve, tem um torquinho, né? O torque é baixo, mas ele é baixo em número, né? 9,4 na verdade na gasolina, não 9,6 como eu tinha falado antes, mas ele vem numa rotação baixa e o carro é leve, o carro embala, ele se vira bem no trânsito urbano. Mas em relação ao que eu tava falando de o quão menos carro nada ilustra isso melhor do que um Uber que eu peguei esses dias aqui, que era um Kwid. E aí o cara me reconheceu, começou a trocar ideia de carro, e o nosso glorioso motorista de Uber falou: olha, vou parar de guiar Uber, então vou entregar esse Kwid aqui, e preciso agora de um carro realmente para minha família, né? Um carro de uso diário e tal. Sabe que carro ele tava pensando em trocar pelo Kwid de 1 ano de uso dele? Um Corolla Brad, pelo mesmo valor. Ou seja, é isso, é realmente um carro que faz sentido quando você tá realmente colocando cada real, cada centavo na ponta do lápis, como por exemplo quando você está dirigindo
pro Uber. Você quer um carro zero, você precisa de um carro novo, na verdade até por norma desses aplicativos, né? E você quer um carro que gere um custo por quilômetro muito baixo, seja em manutenção, seja em seguro, seja em consumo. E aí um subcompacto 0 km como este Kwid Intense faz bastante sentido. Eu até acho que tanto o Kwid quanto o Mobi fazem mais sentido nessas versões mais peladinhas de entrada aí, na faixa de 60, do que nas mais completas, que namoram e no caso do Mobi até extrapolam os 70 mil reais. Beleza, galera? Curtiram aí o SUV do subcompacto? Sim, é triste a realidade atual, né? Esse tipo de carro que era uma espécie de nicho de mercado, agora está tendo que fazer um papel maior e mais importante, porque é o que cabe no bolso da maioria das pessoas hoje no nosso Brasilzão. Power! Olha o contagiro ali. Tem um delayzinho, né? Mas é legal o jeito que preenche. Preenche a luzinha e preenche também o ronco da cabine aqui. Mas ó, esticando segundinha, terceira, ele embala assim. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe aí com os parça, fala para eles se inscreverem também e deixe sua opinião, né? No fim das contas, hatch subcompacto, ou melhor, SUV dos subcompactos 0 km, ou um hatch compacto seminovo, ou quem sabe até um Corolla Bred mais rodadinho. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.